Eu quero ler um texto com os irmãos, 1 Pedro 5, do 6 até o 9. Eu vou ler aqui e você vai acompanhando comigo. Diz assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. A mensagem que eu quero pregar hoje, ela tem um tema de unhas, tronos e leões. E eu coloquei esse tema um pouco diferente para um tema de mensagem, para que esse tema ele possa servir como um guia para você. Um guia para você caminhar durante a mensagem e acompanhar comigo o raciocínio entre essas palavras-chave, unhas, tronos e leões. E um guia para depois você se lembrar dessa mensagem, para que amanhã você se lembre e depois, e que essas palavras sejam o roteiro para você se lembrar do que a palavra do Senhor diz para a gente essa noite. E que você possa acompanhar por esse mapa, por esse guia, unhas, tronos e leões. Na verdade, o que eu quero falar é um tema um pouco mais conhecido e um pouco mais familiar para você, eu tenho certeza disso. Eu quero falar sobre ansiedade. E eu tenho certeza que ansiedade é um tema extremamente relevante para cada um de nós, para mim e para você. Eu tenho certeza que a gente lida com isso todos os dias. E isso acontece comigo e eu imagino que não é diferente com você. É só a gente pensar numa narrativa assim de um dia normal na vida de que poderia ser qualquer um de nós aqui. Eu tenho certeza que muitos vão se identificar com isso, mas provavelmente você acorda e a primeira coisa que você faz no dia é pegar o celular que estava do lado da sua cama, não é? E você já começa a checar tudo aquilo que aconteceu nas últimas 8, 6, se é que você conseguiu dormir 6 horas essa noite, né? E você começa a checar tudo o que aconteceu no mundo naquelas últimas horas que você estava dormindo. E você se atualiza de tudo nas suas redes sociais e em todos os seus aplicativos antes de você começar a se arrumar. Normalmente, se fosse eu, atrasado para o trabalho, não é? E você não tem tempo de tomar café, você simplesmente toma aquele banho, se arruma, que nós homens, a gente tem essa façanha de, em 15 minutos, da cama para a rua. Eu consigo isso, com banho tomado, viu, gente? Não pensa que eu não tomo banho, não. Mas eu sei que nesse frio é um pouco mais difícil, mas a gente consegue. Mas o banho fica mais rápido ainda, não é? No frio. E aí você sai correndo, atrasado para o trabalho, pega o seu carro, pega o seu transporte público, o que for, e ali você já começa a pensar sobre como vai ser o seu dia e como vai ser a sua segunda-feira. Eu não quero te transportar para segunda-feira, mas vamos lá. Amanhã você vai passar por isso. E você começa a se preocupar com tudo que tem para acontecer durante o dia, todas as tarefas que você tem para cumprir, toda aquela pressão, prazos, metas. Será que eu vou dar conta de tudo hoje? Bom, mas você não tem tempo para descanso, né? E de repente você percebe, ou no caminho, ou quando você chega no trabalho, que alguém te manda uma mensagem para avisar que te mandou um e-mail para te cobrar de uma coisa que tinha mandado a semana passada e que você não respondeu, né? E que você está atrasado. E, bom, é essa correria que a gente vive o dia inteiro e para esparecer num determinado momento do dia, você faz o quê? Você saca o seu celular do bolso, não é? E você fala assim, vou me distrair com alguma coisa e você começa a abrir então as suas redes sociais, aliás, você abre o seu WhatsApp, não é? E você encontra aqueles grupos infinitos com conversas infinitas sobre assuntos que você não consegue acompanhar e, bom, vamos pular os grupos de família, os bom dia, amém, Deus abençoe e vamos direto para aqueles grupos onde o pessoal
pessoal está discutindo política e discutindo coisas e você não acompanha nada daquilo, você não dá conta, você marca algumas mensagens para responder depois e provavelmente, como eu, você vai esquecer de responder muitas delas, não é? O Carlos sabe que eu demorei uns 2 dias para responder a mensagem dele essa semana, mas e aí você fala assim, não, chega de WhatsApp, né? Vou abrir minhas redes sociais, e aí você se depara com um monte de gente que tem aquela vida perfeita que você não tem, não é? Que está fazendo a viagem dos seus sonhos, não é? Que eu digo Cacau, né? Tá lá em Sevilha hoje, né? Mas está fazendo a viagem dos seus sonhos, que tem a vida perfeita, as fotos perfeitas, a rotina perfeita, o corpo perfeito. Não é o caso do Cacau. Bom, mas depois ele vai ouvir isso, ele fala que ele ouve todas as mensagens. Quero ver se ele ouve. Mas e você começa a ficar frustrado, porque as pessoas estão realizando sonhos que são seus e não é você que está lá. Não é? E é incrível como as redes sociais fazem a gente alternar entre um mundo perfeito e um mundo caótico. E quando você não está vendo vidas perfeitas que você queria ter, você começa a ver o caos e as discussões aquelas discussões sem fim da internet e aquelas preocupações, aqueles alertas, aquelas fake news que falam que alguma tragédia vai acontecer com você no dia seguinte se você não tomar cuidado disso e daquilo, e tudo para te deixar ansioso ou por aquilo que você não tem, ou por aquilo que você tem medo de ter. E, bom, são tantas preocupações, não é? Será que eu vou conseguir pagar todas as minhas contas? Será que eu vou fechar o orçamento do mês? Será que eu vou pagar minhas dívidas? Será que eu vou me casar? Será que meu casamento vai sobreviver mais um ano? Será que eu vou conseguir seguir a carreira que eu me preparei para seguir? Será que eu vou arrumar um emprego e começar a carreira? Será que eu vou manter meu emprego? Será que eu vou ser promovido? Será que eu vou pagar as contas? Será que eu sou um bom pai? Será que eu sou um bom marido? Será que eu estou preparando? Eu tenho 2 filhas de 2 anos, não é? E o mundo muda quando você é pai. E quando você é pai de menina, então, o mundo se torna algo muito mais assustador, não é? Tudo é um perigo, tudo é um risco. Você pensa em que mundo elas vão crescer e será que eu estou preparando elas para esse mundo? Será? Tantas preocupações, tantos medos, tantas ansiedades. Bom, eu acho que já deu para a gente se identificar, não é? Eu acho que um pouco disso você passa junto comigo. Mas eu quero mostrar algumas estatísticas aqui, que a nossa identificação, ela não é um mero acaso. Nós vivemos no Brasil e o Brasil, ele foi diagnosticado como o país mais ansioso do mundo. 9,3% das pessoas no Brasil sofrem com algum transtorno de ansiedade. Não significa que só 1 em cada 10 pessoas é ansiosa. Significa que 1 em cada 10 pessoas no Brasil tem uma ansiedade a tal ponto que aquilo se transformou num problema patológico para ela. As outras 9 pessoas têm ansiedade, mas isso ainda não se transformou em um problema. Então, provavelmente, nós estamos aqui falando entre pessoas que lutam e que sofrem com ansiedade. E o Brasil, ele foi eleito não por um site qualquer do Facebook, mas a Organização Mundial da Saúde fez esse levantamento e chegou a esse número triste de que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. São 18 milhões de pessoas ansiosas no Brasil, 264 milhões de pessoas ansiosas no mundo. E adivinhe, dentro do Brasil, o estado de São Paulo é o estado mais ansioso, a região de São Paulo é a região mais ansiosa. Então, provavelmente, parabéns, você vive no topo do mundo quando o assunto é ansiedade. Eu estou falando tudo isso para a gente entender a relevância desse tema. E o quanto eu e você, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o que a palavra de Deus fala sobre ansiedade. E foi por isso que eu falei que a primeira palavra, o primeiro ponto-chave da mensagem era unhas. Porque enquanto eu preciso falar sobre ansiedade para cada um de vocês, e enquanto eu posso apontar o que deve ser feito e o que a Bíblia diz sobre ansiedade,
Você pode ter certeza que eu não tenho direito de apontar para você e falar alguma coisa sobre ansiedade. Porque quando eu falo e quando eu aponto esse dedo para você, você pode ter certeza, esse dedo é um dedo que tem as unhas roídas. Porque eu lido com isso também, assim como você lida. Então, as unhas são para que eu e para que você lembre que nós estamos juntos nisso. Que eu deveria estar sentado no banco ouvindo isso tanto quanto você. E que nós passamos por isso. E isso não é simplesmente uma suposição minha, são estatísticas. Nós lidamos com isso, mas existe algo fantástico no texto que a gente leu. E eu já quero destacar duas coisas fantásticas aqui só no começo. A primeira é que no versículo 9, Pedro ele faz questão de mostrar que não sou só eu, não é só você que passa por isso, não é só hoje que isso acontece, mas Pedro já falava 2000 anos atrás que cristãos em todo o mundo passam pelas mesmas lutas que nós. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos, mas mais do que isso, é fantástico você olhar o versículo 7 e ver que Deus se importa com a luta que a gente passa. Não é porque todo mundo passa por essa luta que então você vai dizer assim, ou alguém possa dizer para você assim, isso todo mundo passa. Sabe, não se preocupa, o que você está passando, todo mundo passa, então não tem o que fazer, não é? É um problema que todo mundo vai ter que lidar com ele, todo mundo vai ter que viver com essa ansiedade. Não. Deus não ignora a sua luta só porque todo mundo passa por ela, mas Ele olha para a sua luta individualmente e Deus se importa com a sua ansiedade. Deus se importa individualmente com você. Ele se importa com a sua luta. E Ele vira aqui através das palavras de Pedro no versículo 7 e Ele diz assim, não andem ansiosos. Essa é só uma das centenas de vezes que ele fala isso na palavra dele. Sabe, alguém falou uma vez que existem 365 menções a não temas na Bíblia. E não temas é só uma das expressões que Deus vai usar para falar para você. Não fique ansioso, não tenha medo, não temas, não ande ansioso, não ande preocupado. Deus se importa com a sua ansiedade. Não é porque isso é o mal do século. Não é porque milhões de pessoas passam por isso. Deus olha para você e Deus se importa com você. E Ele tem algo a dizer sobre a ansiedade. E é isso o que eu quero destacar para vocês aqui. E eu quero falar sobre duas atitudes que a gente precisa ter para lidar com a ansiedade. E a primeira delas, para a gente entender, antes disso, a gente precisa entender a conexão que existe entre os versículos que a gente leu. A gente costuma ler esse texto da Bíblia como se eles fossem sentenças separadas, não é? Então a gente lê o versículo 6 como se o versículo 6 ele é uma sentença. Ele está falando sobre humildade. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará, ou para que, ao seu tempo, ele vos exalte. Aí ele pula para o versículo 7, e legal, agora o versículo 7 ele vai falar sobre um outro tema. Não andeis ansiosos, porque Ele, ou melhor, lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E aí pula para o versículo 8, e aí o versículo 8 ele vai falar sobre outra coisa, não é? Vai falar sobre o diabo. O diabo é como um leão e tal. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente lê a Bíblia. E uma das coisas é que a gente precisa lembrar que, quando a Bíblia foi escrita, ela não tinha o formato que ela tem hoje. Calma, não tô falando que a Bíblia foi alterada, nada disso. Mas, quando a Bíblia foi escrita, você já sabe muito bem. Ela não tinha a divisão de capítulos, versículos, como você costuma ver na sua Bíblia hoje. Ela era um texto corrido. Pedro escreveu cartas, e essas cartas eram textos corridos, com parágrafos, com as pontuações que, não foi escrito no nosso português, não é? Mas com pontuações semelhantes, não com divisões de versículos e capítulos, não com aqueles títulos, não é? Sobre, num determinado trecho, onde dá uma espécie de rótulo ao texto. Essas coisas não existiam.
E às vezes a gente é confundido pela divisão de versículos e de capítulos. Quando a gente lê o texto original e os versículos 6 e 7, a gente começa a perceber que, na verdade, esse texto que a gente leu do versículo 6 até o versículo 8, ele se trata de uma coisa só. Não são sentenças separadas. Não é humildade, depois ansiedade, depois o diabo. Não é isso. É uma coisa só. Então a gente deveria ler o versículo 6 e o versículo 7, que na verdade eles estão no mesmo parágrafo. Na verdade não tem nenhum ponto final entre eles. Na verdade é uma vírgula entre eles. A gente deveria ler assim, como uma coisa só. Assim, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sabe por que é importante isso? Porque a gente precisa entender que deixar as nossas ansiedades nas mãos de Deus é um ato de humildade. Deixar as nossas ansiedades nas mãos de Deus é um ato de humilhação. Ansiedade e humildade estão conectadas nesse texto. Pedro está falando isso. Você tem que se humilhar na mão de Deus. E se humilhar na mão de Deus significa deixar nas mãos dele a sua ansiedade. Então, eu falei que eu ia falar sobre duas formas da gente lidar com a ansiedade, dois segredos que a gente precisa aprender na palavra de Deus para a gente lidar com a ansiedade. E o primeiro deles é esse. Primeira coisa para você lidar com a ansiedade, entregue o seu futuro humildemente nas mãos de Deus. Deixa eu explicar um pouco melhor isso. Deixa eu explicar melhor como que humildade e ansiedade se conectam. Ou como que a humildade é a solução, é o remédio, é o antídoto para a ansiedade. Para entender isso, a gente precisa explorar um pouquinho melhor o que é a ansiedade. Qual é a essência da ansiedade? A ansiedade nada mais é do que o desejo de ter o controle. O controle do tempo, o controle das circunstâncias. Não é assim? O ansioso, ele vive no futuro. O ansioso, ele olha para o futuro, ele olha para aquele ponto que ele quer chegar. E ele tem o desejo de conseguir controlar todas as variáveis, por mais impossíveis, por mais difíceis que elas sejam, para que aquele futuro aconteça. E se ele pudesse, além de controlar todas as variáveis, ele também gostaria de trazer o futuro para hoje. Ele gostaria que aquilo acontecesse hoje. Não é? Então imagina, você tem algo para realizar até o final do ano e você fica ansioso por tudo que pode dar certo e tudo que pode dar errado e que afete aquele resultado no final do ano. E você começa a perceber que são tantas variáveis, é tão difícil de controlar, que você na verdade gostaria de simplesmente puxar o tempo e fazer com que o final do ano fosse hoje, para que você eliminasse as variáveis. Ansiedade é o desejo de ter o controle. De ter o controle do futuro, de ter o controle das circunstâncias. Agora, deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente deseja ter o controle do nosso futuro, quando a gente deseja ter o controle da nossa vida, na verdade, a gente está desejando ter algo que pertence a Deus. Na verdade, a gente deseja estar no lugar que pertence a Deus. Ou seja, no trono. No trono da nossa vida. Quando você deseja controlar a sua vida, controlar o seu futuro, você quer ser o Senhor do futuro, você quer se sentar no trono, você quer ter o controle, você quer estar no lugar que Deus deveria estar. Sabe, tem um texto que explica muito bem isso. Na verdade é um texto bem conhecido, Mateus 6. E Mateus 6 é um dos textos mais bonitos da Bíblia quando fala sobre ansiedade. Lá no versículo 25, no Sermão do Monte, não é? Jesus ele vai falar assim: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber,
E daí ele vai seguir falando das aves, dos lírios do campo. E ele vai terminar com aquele versículo que a gente canta, não é? Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça. E todas essas coisas o que? O que comer, o que beber, vos serão acrescentadas. Mas o versículo 25, ele começa com uma palavra muito importante, ou com uma expressão muito importante. Ele fala, por isso eu vos digo, não andem ansiosos. E quando ele fala por isso, ele está dizendo que ele disse algo antes que se conecta à ansiedade, ao não andar ansioso. Na verdade, o não andar ansioso é uma resposta a algo que ele disse antes. É uma consequência. É por isso que você não tem que andar ansioso. E aqui a gente tem que ser cuidadoso de não ser traído pela divisão dos versículos e nem pelos títulos, porque provavelmente na sua Bíblia, se você abrir aí, você vai ver que no versículo 25 provavelmente começa com um título, não é? A ansiosa solicitude pela vida, alguma coisa assim. E você tem a tendência de achar que a partir do versículo 25 começa um novo assunto, um novo bloco. Mas, de novo, o versículo 24 ele não pode ser separado do versículo 25. E eu quero mostrar para você isso. Mateus 6, 24. Jesus está falando, na verdade, sobre idolatria. E olha como ele conecta as ideias. Eu coloquei aqui o versículo 24 e 25, sem a separação dos versículos, sem aquela separação que a gente está acostumado na Bíblia. Só coloquei o númerozinho aqui para você perceber, mas olha só como que a gente tem que ler. Ninguém pode servir a dois senhores. É disso que Jesus está falando. Sobre ter dois senhores. Sobre quem senta no trono. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O que Jesus está dizendo é o seguinte, só uma pessoa pode se sentar no trono. Ou Deus ou as riquezas. E as riquezas nada mais é do que você, porque você acha que você conquista aquelas coisas. Você conquista o dinheiro, você conquista aquilo que vai pagar o que comer e o que vestir. Agora Jesus continua dizendo assim, por causa disso, porque duas pessoas não podem sentar no mesmo trono, porque não pode ter dois senhores, porque ou você confia em Deus, ou você confia nas riquezas, ou você confia em Deus, ou Ele não se senta no trono. Por causa disso, eu digo para vocês, não andem ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que ansiedade não é uma coisa bonitinha. Não é um defeito que todo mundo tem. Não é algo que a gente tem que lidar e que a gente tem que conviver com ela. Ansiedade, na verdade, é uma forma de idolatria. Ansiedade, na verdade, é o desejo de remover Deus do seu trono e colocar você, colocar o seu controle no trono que pertence a Deus. Colocar aquilo que você pode conquistar, as riquezas, os seus bens, que você seja o garantidor do seu futuro, do seu conforto, da sua segurança, do que você vai comer, do que você vai vestir. E quando você anda ansioso, é porque você quer controlar essas coisas e você não quer confiar em Deus. E quando você coloca qualquer coisa no lugar que pertence a Deus, isso se chama idolatria. Quando você tem qualquer outro senhor, mesmo que seja você mesmo, que não é Deus, você tem um ídolo. É isso que a Bíblia está dizendo. Não sou eu que estou dizendo. Sabe, a gente trata a ansiedade como uma coisa assim muito, muito banal, não é? Eu tenho feito algumas entrevistas no meu trabalho. E
não atualmente, mas eu já entrevistei para muita vaga para estagiário, sabe? E estagiário é engraçado, né? Você não pode perguntar muito sobre experiência, porque não tem experiência, não é esperado experiência e tal. Mas você começa a perguntar sobre características da pessoa. Quais são seus pontos fortes, pontos fracos? Quais são suas fortalezas, suas fraquezas? Quais são suas virtudes, seus defeitos? E aí você pergunta sobre defeito. E esse pessoal mais novo, não é assim? É impressionante. 90% deles vão responder assim: meu defeito é que eu sou ansioso. Os outros 10% vão falar que são perfeccionistas. Mas eles tratam a ansiedade como um defeito falso, como perfeccionismo, sabe? Assim, eu vou falar ansiedade porque ansiedade não é um defeito, na verdade, né? Todo mundo passa por isso. Mas sabe, eu duvido que alguém ia ter coragem de falar assim, sabe? Na verdade, eu sou uma pessoa idólatra. Tudo bem, no ambiente de trabalho isso não ia funcionar muito, mas eu sou uma pessoa insubmissa. Eu sou alguém rebelde. Eu sou alguém egoísta, controlador. Eu não aceito que o controle da minha vida esteja na mão de outra pessoa. Eu não aceito que o controle das circunstâncias e de tudo que vai me afetar não esteja nas minhas mãos. Aí fica bem mais grave, não é? Mas a gente fala assim: eu sou ansioso. E ansiedade significa tudo isso. Mas a gente não dá a gravidade necessária para a ansiedade. É por isso que entregar a nossa ansiedade nas mãos de Deus é um ato de humilhação. Porque entregar a nossa ansiedade nas mãos de Deus é um ato de reconhecer que eu não sou Deus. Você não é Deus. É óbvio, não é? Mas é difícil você assumir isso na prática. Porque a gente quer ser Deus. Mas a gente precisa se humilhar e reconhecer que nós não somos Deus. Deus é Deus. Ele tem o controle. E não somos nós que temos que controlar a nossa vida. É uma rebeldia absurda achar que eu deveria assumir o lugar de Deus e começar a assumir o controle da minha vida, ao invés de que Deus controle a minha vida. Aliás, é interessante quem escreveu isso, não é? Foi Pedro. Eu gosto tanto de Pedro, porque eu me identifico muito com Pedro. Pedro era assim, Pedro era atrapalhado, igual eu. Ele falava coisas que ele não devia falar, depois ele se arrependia, ele queria ser o primeiro da fila e depois ele fazia tudo errado, não é? Mas também Pedro, ele vivia as melhores experiências ali da turma, não é? Porque era sempre ele, né? Ele levava bronca, ele levava elogio. E tem um texto de Pedro, esse cara que está escrevendo esse texto, que mostra muito quem era Pedro. E mostra que em algum momento da vida dele, ele teve que aprender a se humilhar diante de Deus. Ele teve que aprender que ele não era a melhor pessoa, ele não era a pessoa mais recomendada para cuidar do futuro. Embora ele pensasse, igual a gente pensa também, né? Que a gente sabe melhor do que Deus o que tem que acontecer lá no futuro, não é? Olha só, Mateus 16 conta essa história. Mateus 16, a partir do versículo 22. Esse texto é muito interessante porque Pedro ele acabou de ser elogiado por Jesus. Ele acabou de receber um baita elogio de Jesus porque Jesus perguntou quem era ele. Pedro confessou que Jesus era o Filho de Deus, era o Cristo. E Jesus vai e elogia Pedro e fala que isso foi uma revelação de Deus para ele. E, bom, mas aí ele chega no versículo 22, aliás, um pouco antes ainda do 22, Jesus então ele começa a contar tudo o que vai acontecer, que ele vai ser preso, que ele vai morrer na cruz, que importa que tudo isso aconteça, é o plano de Jesus. Mas no versículo 22, Pedro vai tomar a palavra. Ele não toma a palavra de um jeito qualquer, não é? Ele
o versículo 22 fala assim que Pedro, ele tomando de parte, ou seja, ele chama Jesus num canto e ele começa a repreender Jesus. Olha que ousadia. Pedro vira para Jesus, em outras palavras, é como se ele chegasse para Jesus e falasse assim, olha aqui, para um pouquinho, para o que você está falando, para de falar bobagem. Eu vou falar agora como que tem que ser as coisas. Eu tenho, olha só, esse negócio de cruz tal, não. Eu tenho um plano melhor. Eu vou dizer como é que tem que ser as coisas. E ele chama Jesus de canto, ele começa a repreender Jesus, dizendo assim, Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Pedro fala assim, Jesus, de jeito nenhum. Eu não vou deixar que isso aconteça, não é? Não, esse plano seu, a cruz, não, esse não é o melhor plano. Eu tenho um plano melhor. Eu tenho uma ideia melhor sobre o futuro. Segue o meu plano, que vai ser sucesso, né? Segue o meu plano. Vem comigo. E olha só o que Jesus responde para Pedro. Jesus fala assim, ele, porém, Jesus, né, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, porque me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as coisas que são dos homens. Pedro sai de um elogio de Jesus daqueles para ser chamado de Satanás. Sabe por quê? Porque ele quis tomar o lugar de Deus na história. Ele queria ter o controle. Ele queria que as coisas fossem do jeito dele. E Jesus fala que, fazendo isso, ele não estava compreendendo, ele não estava entendendo nada. Ele estava olhando como um homem. Ele só compreendia as coisas dos homens. E é por isso que Pedro não era a pessoa que deveria controlar o futuro. É por isso que eu e você não somos as pessoas que devem controlar o futuro. É por isso que Deus tem que controlar o futuro. Porque nós não compreendemos os caminhos de Deus. Nós não compreendemos os planos de Deus. Nós simplesmente temos que entender que o plano de Deus é melhor, é muito melhor, é absurdamente melhor do que o nosso plano. E Jesus continua dizendo, aqui a lição que Pedro precisava aprender. E esse texto é bem conhecido, não é? Mas olha só, ele é a sequência dessa bronca de Jesus para Pedro. Foi aí que Jesus virou para Pedro e disse assim, ou melhor, ele disse para todos os discípulos, não é? Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Sabe o que Jesus está falando? Que para seguir ele é preciso se humilhar. Abrir mão da sua vontade, abrir mão do seu desejo de controlar as coisas. Abrir mão do desejo de controlar a sua vida. Abrir mão para que ele controle. Para que você viva a vida que ele tem para você. Para que você viva o futuro que ele tem para você. Não o futuro que você gostaria de ter, não o futuro que você gostaria de escrever, mas o futuro que ele tem para você. É trocar uma atitude de olhar para Deus e dizer assim, Deus, eu sei melhor do que você o que tem que acontecer, é melhor que eu controle o meu futuro, para mudar e dizer assim, Deus, eu entrego o meu futuro nas suas mãos, eu entrego o meu futuro nas mãos daquele que é soberano, daquele que é o Senhor da história, daquele que controla cada detalhe da minha vida, que controlou até aqui e que sabe, daquele que tem uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Eu entrego nas suas mãos. Eu abro mão do meu desejo de controlar. Eu abro mão do meu desejo de se sentar no trono e eu reconheço que o Senhor tem que estar ali. O Senhor tem que estar no trono da minha vida. O Senhor é quem controla o meu futuro. O Senhor é quem controla toda a minha vida. E eu me humilho, eu abro mão disso para que o Senhor controle a minha vida. É assim que você não vive ansioso. É entregando nas mãos dele
aquilo que você queria ter nas suas mãos. É por isso que você precisa de humildade para isso. Porque você tem que abrir mão do seu desejo para entregar nas mãos de Deus aquilo que você queria que estivesse nas suas mãos. Mas quando você quer ter o futuro nas suas mãos, sabe o que acontece com você? Você sofre. Porque você não consegue controlar. Você quer ter nas mãos uma coisa que você não é capaz de controlar. E é aí que a gente sofre, é aí que a ansiedade causa sofrimento. Porque é um desejo que não pode ser atingido. É um desejo por algo que você não pode ter. E você vive frustrado por não poder controlar aquilo que não é possível de ser controlado. Aquilo que só Deus pode controlar. Então entregue nas mãos dele a sua ansiedade de forma humilde. Humilhe-se nas mãos de Deus. Tronos. Quem vai sentar no trono da sua vida? Mas tem uma segunda observação e uma terceira palavra, não é? E, bom, essa é um pouco mais fácil de perceber de onde ela veio. Eu disse que eu ia falar sobre unhas, sobre tronos e sobre leões. E essa observação dos leões, ela vem do versículo 8, obviamente. Porque no versículo 8, ele vai falar que o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas sabe, deixa eu fazer uma observação nesse versículo. Porque eu sempre li esse versículo de uma forma assim. Aqui estou eu, passando pelas minhas lutas, passando pelas minhas adversidades, sendo tentado. E enquanto eu passo por essas lutas, ao redor de mim, o diabo, ele vai só rodeando, igual um leão. Só esperando a minha fraqueza, só esperando eu pisar em falso, para ele simplesmente vir me atacar. Essa era a imagem que eu tinha quando eu lia esse texto. Mas deixa eu ler de novo esse texto com você. E presta atenção num detalhe que passa tão desapercebido com a gente. Mas olha só, o texto diz assim que nós temos que ser sóbrios e vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão. Sabe uma coisa? Deixa eu te contar um segredo. O texto não fala que o diabo é um leão. Sabe o que o texto fala? Que o diabo, ele faz barulho de leão. Ele grita igual um leão, ou melhor, ele ruge, ele brama como um leão. Ele finge ser um leão, mas ele não é um leão. Ele faz barulho de leão, ele faz som de leão, ele te intimida como se ele fosse um leão, para que você acredite que existe um leão, para que você acredite que existe uma ameaça. Mas sabe, o texto em nenhum momento fala que o diabo é um leão. E em nenhum momento da Bíblia vai ser dito isso, que o diabo é um leão. O diabo quer que você acredite que existe uma ameaça. O diabo quer que você acredite que os seus problemas são bem maiores do que eles são. O diabo quer que você acredite nisso. O diabo faz barulho para que você fique assustado, fique com medo. Essa é a estratégia dele. Na psicologia, eu pesquisei um pouco sobre ansiedade e isso é chamado de gatilho. É quando assim você tá bem, você tá ali vivendo a sua vida, a sua rotina, de repente acontece uma coisa que nem era tão grave assim, mas aquela coisa, ela faz um barulho totalmente desproporcional na sua mente e você se sente totalmente acuado diante das circunstâncias. E aquele gatilho desencadeia uma série de preocupações e preocupações sem fim, de forma que você começa a avaliar todos os riscos do que pode acontecer de certo e de errado. E sabe de uma coisa? Você chega à conclusão de que tudo aquilo que pode acontecer de errado, por mais improvável que seja, vai acontecer.
Não é assim? Se você já passou por um momento, nem vou dizer uma crise de ansiedade, só um momento de ansiedade, você sabe do que eu estou falando. E essa é a estratégia do diabo. Ele quer que você pense que as coisas são bem maiores do que são. Mas sabe, eu disse que eu ia falar uma segunda dica, um segundo conselho sobre como lidar com a ansiedade. E o segundo é, lembre-se de quem é o seu Deus. Em outras palavras, eu quero dizer assim, lembre-se de quem é o verdadeiro leão. Você pode folhear a Bíblia. Você não vai achar em nenhum momento a Bíblia falando que o diabo é um leão. Mas você vai encontrar sim um leão na Bíblia. Você vai encontrar. O leão que se apresentou para a gente como um cordeiro. Mas que lá no final da Bíblia você vai ver que ele é o leão da tribo de Judá. Jesus é o verdadeiro leão. Se a Bíblia atribui o título de leão a alguém, esse alguém é Jesus. Ele é o verdadeiro leão. O diabo, ele quer parecer forte, ele quer parecer poderoso, ele quer parecer que ele tem algum poder sobre a sua vida. Ele faz barulho de leão, ele tenta fingir que ele é um leão, ele tenta gritar como um leão. Mas existe um leão verdadeiro e não é o diabo. O leão verdadeiro é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele tem poder de verdade. Ele tem autoridade de verdade. Ele tem força de verdade. Ele sim realmente pode mudar as circunstâncias. Não o diabo. O diabo quer que você pense que os seus problemas são maiores do que Deus. O diabo quer que você pense que as coisas estão fora de controle. O diabo quer que você pense que você precisa fazer algo a respeito, que você precisa fazer algo para tomar o controle, porque as coisas estão descontroladas, e que você tem que assumir o controle da sua vida. Mesmo que isso pareça impossível, mas ele quer que você tenha o desejo de controlar o que está descontrolado. Ele quer que você assuma o controle daquilo que está descontrolado da sua vida, que está fora de controle. Mas deixa eu te falar uma coisa, o diabo é um mentiroso. Ele não é um leão. O barulho dele é falso. Nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Nada foge ao controle de Deus. Você não precisa assumir o controle da sua vida, porque a sua vida não está fora de controle. A sua vida é controlada pelo verdadeiro leão. O leão que é o seu Deus, que venceu e que vai vencer e que te dá essa vitória. Ele é o nosso Deus. Ele é o verdadeiro poderoso. Ele é o verdadeiro Senhor. Ele é o verdadeiro leão. Nenhum problema é maior do que o nosso Deus. Nada foge ao controle dele. E sabe, se você tem alguma dúvida disso, faz o exercício que Pedro pede para a gente fazer no versículo 7. Ele diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Olha para trás e se pergunte, quem cuidou de mim até aqui? Olha para trás e se pergunta, todos aqueles gritos de Satanás, quem gritou mais alto? Quem foi o verdadeiro leão que cuidou da minha vida? Quem foi aquele que realmente me protegeu, que cuidou e que garantiu que eu estivesse aqui hoje? Ele tem cuidado de nós. O passado é a maior prova dessas. De que Ele é quem realmente cuida de nós com poder e com autoridade. Sabe, eu queria terminar com esse versículo. Esse versículo é tão especial para mim. Eu diria que é o meu versículo favorito da Bíblia. E ele me lembra disso.
que esse versículo seja uma verdade na sua vida também. E que você se lembre. Lembra que eu falei que tem centenas de vezes que Deus fala que a gente não tem que ter medo? Pois é, essa é uma delas. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e eu te sustento com a destra da minha justiça. Eu tenho certeza que se você olhar para a história da sua vida, você vai ver que essas palavras do profeta Isaías foram verdades na sua vida até aqui. E não existe nenhuma dúvida, você não deve carregar nenhuma dúvida de que essas palavras vão continuar sendo verdadeiras até o final da sua vida. Então, não se esqueça disso. Unhas, nós estamos juntos nessa, certo? Tronos, nós precisamos entregar os nossos problemas e o controle do nosso futuro, humildemente, o trono da nossa vida, a Deus. E leões, nós precisamos nos lembrar de quem Ele é, o verdadeiro leão, que tem força e poder para cuidar de nós. Que você não viva ansioso, mas que você possa louvar o Deus que cuida da sua vida, espalhando a paz dele, que excede todo entendimento. É assim que ele deseja que você vive. Não sofrendo pela ansiedade, não se rebelando contra o controle dele, mas que você tenha plena paz em Deus e em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela fala com a gente de uma forma totalmente especial e diferente. Ela não fala aquilo que a gente quer ouvir. A Tua palavra mostra o quanto a gente é pecador, rebelde, o quanto a gente se desvia do padrão, do modelo que o Senhor tem pra gente. Mas ao mesmo tempo, a Tua palavra fala aquilo que a gente precisa ouvir. Ela fala aquilo que a gente tem que ser. E fala como que, sendo aquilo que o Senhor deseja de nós, como nós podemos viver uma vida plena, uma vida de paz, de alegria, como a gente sofre por nós simplesmente abandonarmos o Teu modelo e queremos seguir as nossas vontades, os nossos desejos, o nosso orgulho de controlar o nosso futuro, as nossas vidas, ó Pai. Obrigado, ó Deus, porque é a Tua palavra que confronta a gente e nos desafia, ó Pai, a vivermos uma vida de entrega verdadeira. Uma entrega que nos faz felizes de verdade. Uma entrega que tira das nossas costas o peso de controlar aquilo que nós não podemos controlar, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Faça, Deus, com que essa Tua palavra seja verdade nas nossas vidas. Que a gente possa viver, praticar e desfrutar de forma real tudo aquilo que a gente viu aqui hoje, Pai. Nos capacite, nos desafie, nos incomode, para que nós possamos realmente entregar a nossa vida, o nosso futuro nas Tuas mãos, ó Pai. Derrama a Tua paz sobre a Tua igreja, Pai. Derrama a Tua paz sobre a vida de cada um aqui, ó Pai. Para que o Seu nome seja louvado nas nossas vidas, ó Pai. Para que o Senhor seja o verdadeiro Senhor das nossas vidas. Essa é a minha oração, no nome do Teu Filho Jesus. Amém, Pai.